Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Que maravilha! Vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje nós temos o prazer imenso de convidar a nossa querida amiga Lilian Mendanha, maravilhosa, espetacular. Logo, logo ela vai estar aqui conosco. A ideia hoje é trabalharmos a relação, a desmistificação do invisível. Como seria se nós pudéssemos trabalhar com o invisível de uma forma mais suave, mais divertida? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre várias coisas, mas por exemplo, nós vamos falar um pouco sobre entidades, vamos falar um pouco sobre personalidades, vamos trabalhar um pouco também sobre apometria e vamos falar também sobre o falando com as entidades. Por falar nisso, na próxima semana, na terça e quarta-feira, dia 25 e 26, eu estarei em Goiânia, em Goiás, oferecendo o curso Falando com as Entidades. Se você tiver interesse, será um prazer enorme que você participe juntamente conosco dessa situação ou deste curso. Se você está aqui por perto, por que não? Maravilha! Bem-vinda, Cibele, que maravilha! Boa noite, querida, muitíssimo bem-vinda. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e colocando, Lília maravilhosa, vamos aqui te adicionar, querida. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Não, aqui é um comentário. Que maravilha, que maravilha. Uhul. Boa noite, Pablo. Tudo bom, querido? Muitíssimo bem-vindo. Lília, querida, eu acho que você tem que fazer uma solicitação para você entrar aqui junto comigo. Fala que eu estou de olho aqui, eu estou com o celular na mão te aguardando. Então, como eu falei para vocês, hoje eu e a Lilian Mendanha, linda e maravilhosa, vamos conversar sobre a desmistificação do invisível. Como seria nós podermos trabalhar com as entidades, com as personalidades, com os espíritos, com os fantasmas, com os elementais, com os seres da natureza de uma forma tranquila, sem misticismo, sem tanto medo, principalmente. Essa talvez seja a situação que mais talvez o maior impeditivo, porque muita gente não tem coragem. Oi, Vilma, boa noite. Olá, Pablo, como estás? Muy bien, muchacho, que venga. Eres muy bienvenido aqui em Brasil, hombre. Rosângela, uau, como pode melhorar tudo isso? Boa noite, querida. Então, a ideia é essa, é trabalhar com os espíritos da natureza, com as entidades, com os fantasmas, e trabalhar isso de uma forma gostosa, de uma forma mais tranquila, sem necessariamente aquele trauma e drama que nos é peculiar. Nós aqui, latinos-americanos, o nosso querido Gary Douglas é que brinca muito e fala que nós adoramos um trauma e um drama, e que quanto mais drama nós temos, mais a gente fica nessa parada. Boa noite, Maria Lourdes, muito bem-vinda, querida. Oi, você é o máximo, amigo. Gratidão, querida, você que é lindona. Ué, você não está em Uberlândia? Claro que eu estou em Uberlândia. Nós estamos aqui em Uberlândia e hoje começamos a oferecer o fundamento. Ontem nós oferecemos os processos corporais e estamos aqui de boa. Só que isso não impede de eu falar com vocês em qualquer lugar. Essa é a grande sacada da internet. A gente pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, de uma forma bastante gostosa. Não está aparecendo essa opção, Lília, então vamos ver, querida. Adicionar. Engraçado, Lília, você aparece aqui, mas não na opção de como te adicionar. Sai e entra de novo, Lília. Solicitações de convidados. Permitir que seus espectadores enviem solicitação para participar. Aqui não tem a sua. Tem a da Cibele, tem a da Maria Lourdes. Entra lá e coloca adicionar, Lília. Que aí eu acho que aí eu consigo aqui. O Pablo colocou, a Maria Lourdes, Cibele também colocou uma solicitação para entrar. Aqui, ó. Eu estou lendo aqui, ele fala, seus espectadores, ele fala, permitir que seus espectadores enviem uma solicitação para participar como convidados nessa transmissão. Ok, eu estou colocando, deixa eu ver se eu ativando. Então, Lília, as pessoas que estão entrando, elas conseguem, você não. Sai e entra, filhota linda, maravilhosa. Para ver se dá certo.
Lília Bastos Mendanha quer participar agora. Aê! Aê, lindona, cadê você? Agora sim, agora vai entrar lindona. Que maravilha! Eu coloquei, vamos ver. Aí, já está adicionando, você está chegando, lindona. Cheguei! Aê! Mas menina, que arraso, você tá lindona demais, hein? Como Ai, pode gente, melhorar? passei até perfume. Uau, eu também, ó, Botou desodorante. desodorante? Eu também coloquei, ó. Deixa eu dar. Ah, tá cheiroso. Que cheirinho delicioso. Tudo bem, queridão? Tudo, queridona. E você, como é que Ai, estão que as bom. coisas? Tudo ótimo, graças a Que, Deus. que Como pode maravilha. melhorar ainda mais, não é verdade? Como pode melhorar muito mais. E agora, nós de desodorante, de perfume. Isso. Você com esse batonzão maravilhoso, como pode melhorar tudo isso? Então, pessoal, boa noite a todos. Estou vendo que tem muita gente conhecida por aqui, hein? Que delícia, Vânia, olha. O Regina, Cássio, a Flávia, a Sônia. Sônia. Uhul, como pode melhorar? A Vocês eu Sônia estou foi até sentindo passar aqui. perfume também. Nossa, Sônia, que perfume delicioso esse. Nossa, que maravilha. Como pode melhorar tudo isso? A Que galera Fernandinha boa acabou de essa chegar. nossa. Estou sentindo que ela tomou banho. Fernandinha, estou sentindo que você está com o cabelo molhado. Fernanda Lisboa também. Ju Canelas. Nossa, só gente boa por aqui. Só galera, a classe nota 10, 10, 10 mil. Mas vamos começar aqui batendo um papo. À medida que as pessoas forem entrando, a gente vai conversando. Mas aí, lindona, me fala um pouco de você. Me fala um pouco da sua trajetória nesse mundo espiritual. Eu sei que você é uma bruxinha deliciosa e maravilhosa. E que você já está nesse campo já tem bastante tempo. É legal as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. E eu também queria saber um pouco desse workshop que você criou agora há pouco, que é simplesmente maravilhoso. Pois é, né? Então, né? Muitas. Eu não sei por que eu atraio esse pessoal meio bruxo, sabe? Eu acho isso estranho. Olha, tem uma lenda que fala que um gambá cheira o outro, entendeu? Então. Pois é, né? Eu acho que isso é lenda. Isso é lenda, pessoal. Então, né? Na verdade, eu comecei muito nova, né? Toda essa questão de terapias, né? Eu comecei com uns 16 anos a ter mais contato, né, com a parte de cromoterapia, reiki, a parte mediúnica, de fato, né? Que eu fui de centro espírita kardecista, comecei minha trajetória, né, no centro kardecista, e fui parar lá porque eu já via algumas coisas interessantes, eu acessava algumas coisas interessantes, né? E era muito engraçado que a minha família é bem grande, né? A minha mãe é a 8ª filha, né? E a média lá são 2 filhos por tio, né? Então já viu, aquela criançada toda, aí eu falava, ih, olha o vovô ali. Aí todo mundo, que vovô? Você tá maluca? Não tem ninguém ali. Criança isso, né? E na verdade, o mais legal disso é que aí um belo dia eu vi uma foto do meu avô, que faleceu quando a minha mãe tinha uns 13 anos de idade. E era ele que eu via, né? E a minha irmã ficava morrendo de medo, minha irmã é 7 anos mais velha do que eu, ficava morrendo de medo, eu falava, precisa ter medo não, que ele é bonzinho, ele tá até olhando para vocês sorrindo, ela metia o pé. Então, assim, diante disso tudo, né, eu fui procurar entender todas essas questões, aí comecei a atuar com terapias, com muitos trabalhos voluntários, né? Tinha uma parte meio curandeira, né? Que às vezes eu chegava da escola, minha mãe, ó, sua avó quer falar com você. Quando eu chegava lá, minha avó, ó, minha perna tá doendo muito. E eu fiquei aqui fazendo oração, mas faz alguma coisa aí, vem aqui rezar minha perna, vem. Aí eu ia lá no quintal, catava uma erva, rezava, a perna da minha avó melhorava. Legal! Então você é benzedeira também. Além de tudo, benzedeira. Pensa, manhinha, pode me benzer agora? Oxi, amo! Aí, peraí que eu tô sem arruda aqui, mas eu vou catar uma ervinha ali. Sempre tem, né? Então,
Mas, na verdade, o mais interessante disso tudo é que eu fui seguindo, né? Fui seguindo o meu saber. Chegou um momento em que só a parte kardecista não supria, né? O lugar que eu fui parar, eles, na verdade, eles abriam para muitas coisas, né? Então, a parte de fitoterapia, eu trabalhei, né, fazendo produtos para atendimento, né? Pomadas, todas aquelas coisas, alguns medicamentos. Então, aquilo foi abrindo, né? Mas eu percebi, né, com o andar da carruagem, e eu sempre tive isso como, o mais interessante é que eu sempre tive isso como um trabalho voluntário, né? Porque eu fui ser contadora, né? Fui fazer MBA de gestão e tributos, o racional tem que ficar, né? Então, mas o mais interessante foi quando eu fui trabalhar com auditoria, né? Eu tinha um chefe que ele falava que eu era o... Como é que ele falava? Ele falava que eu era o termômetro da empresa dele. Que ele falava assim, demito ou não demito? Admito ou não admito? Encerra ou não encerra essa empresa? E eu sempre falando assim, sim, não e tal. E eu não entendi aquilo, né? Na verdade, eu fazia com tanta leveza, né? Que eu não entendia. Aí, quando eu fui trabalhar com auditoria, aconteciam umas coisas também bem interessantes. Um chefe que era super carrasco, que ninguém gostava dele. Ele chegava e falava assim, vai lá naquela auditoria que eu já mandei 3 equipes para lá e ninguém encontra o problema que está lá. Quando eu ia, eu achava como uma facilidade. Mas a sensação que eu tinha é que eu me comunicava com alguma consciência da empresa. E eu chegava nas respostas de um balanço, né? Uau! Quando? Foi avançando, aí eu avancei para outras técnicas, comecei a atuar com a apometria, mas quando eu comecei a atuar com a apometria, eu nem sabia o que era aquilo, na verdade, acontecia naturalmente, né? E um belo dia eu cheguei, estava me sentindo xoxa, aí fui procurar um atendimento, né? Aqueles trabalhos de maca no centro, né? Sei. Passar por uma cromoterapia, aquelas coisas todas, energização. Aí, cara, oi, tudo bem? Que bom que você chegou. Aí eu, por quê? Não, porque tem uma pessoa para a gente atender e o meu mentor falou que você poderia ajudar. Aí eu olho para o lado dele e realmente vejo o mentor dele ali. Aí fiquei assim, né? Eu tô vendo. Aí eu falei, tá bom, se eu puder ajudar, mas você pode me tratar também, porque eu tô me sentindo tão ruizinha. A gente sempre se acha o cocô do cavalo do bandido, né? E é difícil assumir esses dons, esses talentos, essas habilidades, né? É verdade. E aí, assim, eu falei para ele, eu tô vendo, se eu puder ajudar, mas eu tô achando que eu tô meio mal e tal. Aí eu falei, tô achando minha energia lá embaixo. Ele, não, vem cá. Aí eu brinco, né? Começou a estalar dedinho, porque na apometria a gente trabalha com pulsos magnéticos, né? E vamos dando os impulsos. E aí ele começou a estalar o dedinho. E eu fui acessando as coisas da menina, nós atendemos. Aí quando eu voltei, ele me tratou depois também. Aí ele falou, que legal, onde você fez curso? Aí eu, curso de quê? Aí ele, disso, de apometria. Aí eu, apometria? O que é isso? É isso que você fez. Eu falei, não sabia que isso tinha nome. Para mim, isso era natural. E aí, né, muita coisa, né, abriu, porque eu trouxe para ele que isso vinha comigo e ele falou, eu dou curso disso, se você quiser participar, você está convidada. Que maravilha. Né? Para aprimorar isso. Só que era no mesmo horário da minha faculdade, né? Então, você vê, tem bastante tempo isso, né? Então, eu combinei com ele liberou para mim a apostila, todo o material de estudo, e na medida que eu tinha alguma aula vaga, alguma coisa assim, eu ia participar do grupo, tanto para trabalhar, para atender, quanto, né, para assistir o curso. E dali eu fui indo, entrei para o grupo dele, trabalhei um bom tempo, depois ele saiu, entrou uma outra pessoa, né, nesse espaço, né? Nós usávamos o espaço de uma casa espírita, né, mas o trabalho não era vinculado a toda, era muito de física quântica, né, de espiritualidade, mas uma coisa mais aberta, né, de âmbito energético de fato. E ali, nesse momento, eu comecei a me aprofundar mais, né, em física quântica, em tudo isso, porque aquele chefe lá de trás, que falava que eu era o termômetro, me dava muito material,
para estudar. Eu era novinha, foi assim que eu terminei segundo grau, terminei ensino médio. No nome não é nem mais esse, né? Não. Tá antiga, agora é ensino Antiga. fundamental. Antes era o quê? Ginásio, colegial. Pois é. Então, Agora foi na ensino época... médio, fundamental, ensino elementar. Pois é, então, ainda era no ensino médio. Foi assim que eu terminei, né? Ele me dava muita coisa para estudar, para ler, trocava muito material comigo, né? De física quântica e tudo mais. Então, nós usávamos isso, inclusive, para fazer, para a parte de RH da empresa, né? Para trazer algumas coisas para a gestão, né? Enfim, para lidar com as pessoas, né? E dali, então, eu fui aprimorando todos aqueles conhecimentos, fui vendo algumas coisas e fui seguindo, né? Chegou uma hora que eu cansei da parte tributária, né? Aquilo realmente era muito pesado para mim, né? Era muito tenso chegar numa empresa, né? Ver toda aquela questão de fraude e tudo mais. E chegou ao ponto de estar me deprimindo ver tudo aquilo. Aí eu tirei um período meio que sabático, né? Fui organizar algumas coisas minhas e tal, e ver o que eu queria fazer. Estudei até por um tempo para concurso público, mas aí foi virando coaching. Entrei com coaching. O coaching só vinha pela abordagem energética, né? Sempre energética. Maravilha. E eu atendia muitas pessoas, eu entrava com coaching, mas eu olhava e falava, essa pessoa precisa de uma intervenção também de terapia. Aí eu acabava fazendo alguma coisa das terapias que eu conhecia. Muitas vezes até de apometria, né? O que não é legal a gente atender sozinho assim. Claro. Então, eu fui seguindo nisso, tal, fui aprimorando o trabalho, até que chegou uma hora que eu pedi, né? Eu falei, me dá uma técnica que seja mais fácil, por favor, meu Deus. Porque não está dando. E que seja, né, que dê para eu atender mais pessoas, né? Atender sozinha. E aí surgiu o Access. E quando eu fui pegar toda essa parte do Access, né? Nem cheguei a fazer muita coisa de entidade, não. Eu só fiz o básico mesmo, né? O iniciante mesmo. Iniciante, Mas assim, aquilo, eu falei, gente, é isso. O que eu faço é ler energia, ponto, né? Teve até um episódio muito interessante, que uma vez eu estava num jantar, e aí uma pessoa chegou e falou assim, ela trabalha com apometria, olha só. Aí a pessoa começou a me fazer um monte de perguntas e eu fui respondendo. Aí ele, mas que legal, você faz... porque desde que eu comecei, as pessoas me perguntam muito, quando é que você vai dar curso de apometria? Quando é que você vai... E eu sempre naquela, será que eu estou preparada? Será que é isso mesmo, né? Não sei, eu falei, vou esperar um sinal. E aí eu fui deixando, né? Até que realmente aquilo tomasse uma forma. Aí nesse jantar, essa pessoa com quem eu estava falando, né? Chegou e falou assim, nossa, mas você fala desse tema com muita leveza. Eu falei, porque para mim isso é física, né? Eu trato com a apometria como física. Não desmereço, né, toda a parte espiritual, muito pelo contrário, claro. Né? Uma das grandes questões que eu tenha esperado mais para dar o curso foi exatamente porque eu acho que as pessoas estão banalizando uma técnica que é tão importante e que pode fazer tantas coisas, né? E então, assim, não é que eu vá por esse lado, que eu, né, não dê valor à parte espiritual dela, mas é que eu vejo que a parte espiritual dela funciona porque tem fundamentação, né? Claro. Científica, na física. É uma abordagem mais de coach, né? E não como espiritual. É uma mistura, na verdade. Ou seja, você trabalha de forma apométrica ou mesmo fazendo limpeza das entidades, mas o teu foco é um foco muito mais terapêutico, de coach, no sentido de libertar as pessoas dessas energias para que elas possam seguir a vida delas, e não exatamente com aquele cunho espiritual e de dar aquele excesso de importância. Eu acho isso aí uma abordagem super legal, porque quando você tem essa abordagem mais desmistificada e com foco muito mais nessa pegada, parece que a coisa flui mais rápido. Exato. E a questão também de ter uma ciência por trás disso, né? E o que eu entendo, o que a minha percepção com relação a isso, é que antes todos esses conhecimentos que hoje nós olhamos como física quântica, neurociência e tudo mais, o poder da mente, né? Lei da atração e tudo mais, leis universais, ficavam presas, né, em escolas iniciáticas. E hoje em dia não, com a era da informação isso se abriu.
E aí vieram várias técnicas, né? Falando para as pessoas exatamente assim, mostrando para elas que elas são as criadoras da própria vida, da própria realidade, né? E inclusive de escolher se quer viver a partir de um karma ou da sua capacidade de despolarizar esses karmas e criar uma realidade diferente, né? Então, assim, sair dessa parte de vítima, né? Que o Access trabalha tanto, né? Que é fantástico, né, essa abordagem. Pois é. Marília, me fala um pouquinho assim, acho que a maioria das pessoas aqui tem uma geral sobre a entidade, eu até posso falar depois do ponto de vista das entidades, mas seria legal que você pudesse trazer um pouco do conhecimento da apometria. Tem muita gente que não sabe o que é, nem para que serve ou como que é uma sessão. Só para as pessoas terem uma ideia, porque eu acho que isso abre tanto, que às vezes as pessoas estão com entidades e elas ou estão com personalidades, ou elas não sabem qual é a diferença entre uma coisa e outra, e às vezes elas ficam um pouco perdidas. E às vezes quando elas fazem uma sessão e elas acessam a sabedoria delas e fazem uma limpeza, elas fazem, uau, eu não sabia que isso era tão fácil e rápido. Sim, então, a sessão de apometria, com toda essa abordagem, né, de leitura energética e tudo mais, ela consiste, primeiro que, né, a primeira coisa que eu falo é, apometria não é para unha encravada, né? Unha encravada. Podólogo. Isso, né? Unha encravada, uma dorzinha de barriga, não é coisa para apometria, porque apometria é para questões mais complexas. E por quê? É para valorizar demais? Não, não é isso. A questão é que você vai abrir o campo da pessoa, você vai desdobrar todos os corpos da pessoa, movimentar toda a história dela. A pessoa que está fazendo, no caso, o operador, quem está ali junto, né, vai acessar toda a história da pessoa. Vai verificar uma coisa que é interessante também, que é a segurança, né? É muito mais seguro do que terapia de vidas passadas, porque não é o da hipnose, né? Porque não é a própria pessoa que vai na sua história, é uma pessoa fora daquele contexto, né? Que acessa aquela informação e entra com a questão exatamente das técnicas, né? Que vai cortando aquelas conexões, encaminhando o que tiver que encaminhar, seja entidades, sejam as memórias, sejam as personalidades psíquicas que a pessoa vem ainda trazendo tão vívidas, né? Que fazem com que ela tenha ações, né? Que ela não entende como fazer isso. Então, assim, para início de conversa, a apometria ela é complexa e ela é indicada para casos mais complexos por isso, né? E aí consiste exatamente nisso, de desdobrar a pessoa, né? Levar a pessoa através de desdobramento para que a outra pessoa, quem está fazendo, quem está realizando a técnica, no caso, né? Acesse toda a história, todo o campo da pessoa, né? Toda a informação que a pessoa traz e vai acessar as vidas, o que ela está tendo ali de cenário. Muitas vezes a apometria traz alguma coisa de constelação familiar, porque acessa o campo mórfico e vamos lá verificar o que está acontecendo. Acessa a constelação familiar de ambientes, de empresas, né? Então, assim, pela complexidade da técnica é que a gente vai por níveis, né? Então, assim, por isso até que eu cheguei, eu falei, segurei um pouco para dar o curso, vejo muitas pessoas banalizando esse conceito, essa técnica, né? E usando para tudo. E não tem necessidade disso. Um dia desses até, uma pessoa chegou para mim e falou assim, até bastante conhecida, mas enfim, não vou falar quem chegou para mim e falou assim, eu fazia apometria toda semana. Aí eu falei, você teve um surto, não foi? Aí ela, foi, como é que você sabe? Aí ela falou assim, é verdade, eu tive um surto, sim. Eu falei, natural. Toda semana você abre o seu campo, ok, não deu nem tempo, né, da sua história, de você, das suas moléculas, né, se rearranjarem para você olhar, puxa, agora eu estou assim, o que eu faço com isso? Saiu toda aquela carga. O que eu faço agora com essa leveza? Que escolhas eu faço aqui? Quais os correlacionamentos quânticos que eu vou fazer para criar uma nova realidade, né? Então, assim, como que se faz exatamente as nossas criações funcionam quando eu estou vibrando aqui e acesso uma onda, né? Igual, sim, claro. Em amplitude e velocidade. Mas se a pessoa não chega nem a pegar velocidade,
ela não chega a nada. Então, ela só fica a todo instante sendo aberta e tira uma camada, aberta e tira outra camada. Mas chega uma hora que ela não se encontra, porque foi tanta coisa tirada, sem que ela tivesse tempo de olhar, né, que ela surta. E nós vimos muitas vezes, inclusive, né, chegar pessoas com quadro. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente a respeito disso, que ela falou que vai enviar a irmã dela para eu tratar. Porque esquizofrenia, né? A esquizofrenia ou é a habilidade de lidar, né, e de enxergar, né, outras esse dimensões. invisível, e a pessoa acaba entrando num processo de diagnóstico como esquizofrênico, ou às vezes até mesmo como quase louco, né? Em função dessa função, dessa enxergar ou desse perceber diferente. Então, os olhos das pessoas, quem que você está vendo aqui do lado? Nada, nem ninguém, né? Eu estou vendo uma galera. E a moçada começar a enlouquecer, porque quem não vê, não consegue acreditar que alguém possa ver, né? Exatamente, né? E a questão do toque, né? De que a pessoa tem toque. Ok, mas você tem toque ou você tem uma visão, né, mais panorâmica das coisas, e por isso você tem uma facilidade de criar sistemas. Então, vamos organizar um pouco isso para que você, né, vamos cortar algumas conexões que não estão funcionando para você agora e vamos, né, colocar para que você vá acessando, acessa um pouco, me acostumo, acesso mais um pouco, me acostumo. Enfim, porque a expansão, né, você vai expandindo junto e vai trazendo, como o Access também trabalha bastante, trazendo do inconsciente para o consciente para que a pessoa haja, né? Uhum. Então, assim... Me fala um pouco mais ainda da tua clientela. Quem é que mais te procura? São as pessoas normais e comuns? Ou são empresários? Ou pessoas que querem limpar ambientes? Ou querem fazer algo mais específico? Como é que se dá essa clientela? Como é que as pessoas chegam a você com esse propósito? Olha, muitos bruxos, né? Muita gente fala assim, tá acontecendo umas coisas esquisitas, né? Eu sempre tive umas experiências esquisitas. Aí eu, ok, bem-vindo ao clube, né? Então, assim, muitas essas pessoas que vêm com relatos, né? De, por exemplo, eu tô com uma alergia que eu já fiz todos os exames e não passa. Eu falei, ok, quando que isso começou? Quando meu marido faleceu. Aí eu, entendi. Então, vamos lá naquele contexto e vamos verificar o que está ocorrendo ali. Muito naturalmente. Geralmente é o finado querendo uma coceirinha. Né? Querendo um aconchego, querendo ficar juntinho ainda. Coça aqui, coça acolá. Quanto mais você coçar, mais eu estarei pertinho de você, meu amor. Então, e aí exatamente o lidar com aquela energia diferente, né, causa incômodo. Causa incômodo, né? Então, assim, alguns a casos... está perguntando aqui quem chamou bruxa de quem? Fui eu que chamei a Lília de bruxinha, porque eu também sou um bruxinho. né? A Bianca também é outra, né, dona Bianca? Então. A Bianca fez curso comigo. Bruxona, não tem jeito. Eu te mostrei que criaram o caldeirão da Lili, né? Eu vi, achei o máximo. Né? E aí eu fiz uma coisa também, né? Que muitas vezes as pessoas ficam... tem as pessoas mais céticas, né? É muito interessante. Às vezes vem engenheiro, por exemplo, né? Eu vim aqui, mas olha, eu não quero nem entender muito bem como funciona, não. Porque senão eu não vou conseguir acessar. Eu vou lá, tô fazendo alguma coisa, aí ele fala alguma coisa de leitura energética, que eu falo, interessante, né? Como você lê energia. Olha só, eu tô tocando em um ponto em você que nós tratamos exatamente sobre comunicação. E você está aí falando, eu me comunico mal. Eu falei, tá vendo como que você lê o inconsciente coletivo? Porque também tem isso. Muitas vezes as pessoas só querem levar, né? Também é uma outra questão que eu acho interessante a gente desmistificar um pouco, né? Que as pessoas só querem levar, lidar com o invisível, lidar com o espírito. Mas não é bem assim. Muitas vezes nós estamos lidando com o inconsciente coletivo, né? Ficamos presos àquilo e funcionando dentro daquilo. Né? Se trabalhamos no ambiente. Deixa eu te interromper um pouquinho. A Cláudia está perguntando aqui. Oi,
Durante um processo de limpeza com alta aplicação de processos corporais e de entidades, é normal sentir dores musculares? Quer responder você primeiro, depois eu falo da minha parte. Bem, é normal, eu não diria normal, tá? Pode acontecer. Pode acontecer o quê? O que eu percebi em alguns atendimentos que eu passei? Geralmente isso acontece com pessoas que têm a crença, tá? De que para curar tem que doer e que ela tem que passar por catarses, tá? Então, É uma geralmente o que eu cura com faço... sofrimento, né? Isso, né? É o remédio, tem que ser amargo para curar, aquelas coisas todas, né? Então a pessoa ainda está muito ligada a esse tipo de padrão, né? Então eu entro sempre, quando eu vejo que a pessoa está sentindo muita dor, está entrando muito em sofrimento, eu começo a despolarizar catarses, crenças de que tem que sofrer, crenças religiosas, porque tem a questão do karma, né? De que a gente tem que arrastar o karma. Então eu entro com isso e vou percebendo pela energia, né, o que tem ali para dissipar. E na maioria das vezes, né, eu só tive um caso em que a pessoa foi até o final sentindo dor, tá? Foi exatamente, mas também eu não intervi muito porque foi num curso que eu estava fazendo. Então eu acessei, perguntei à facilitadora se eu poderia usar a técnica que eu utilizo, né? Ela falou, não, deixa, porque no manual é assim. Então eu não intervi. Mas nos meus atendimentos ou nos meus cursos, quando acontece alguma coisa desse tipo, eu entro com essa despolarização desse tipo de crença, de padrões, né, voltados para essas dores de karma, enfim, dessas questões mais dogmáticas. Então, deixa eu complementar. O que geralmente, na minha experiência, que ocorre é que eu estou aplicando as barras ou qualquer processo corporal e eu percebo que a pessoa está sentindo dores musculares, aquela que está recebendo a sessão, eu peço para ela respirar no local da dor, inspirando pelo nariz e soltando pela boca, do tipo 3 vezes. Depois de 3 vezes, geralmente aqueles bloqueios energéticos naquele local são liberados e o processo de dor passa. Lília, tem uma outra pergunta para você aqui, querida. A Aurora está perguntando, a psoríase e outras doenças autoimunes podem ser tratadas com apometria? Sim, podem ser tratadas, porque muitas vezes isso tem ligação, né? Eu sempre falo o seguinte, já pesquisou aqui? Né? Já não identifiquei nenhum problema aqui, né? Ok, então vamos para tratar em outras dimensões, seria isso, né? Tratar em outras dimensões, tratar os seus outros corpos e verificar o que está acontecendo. Muitas vezes, esses casos, nós temos memórias de outras existências, né? Que estão ainda com algum sofrimento de uma maneira onde a pessoa se desencarnou e aquilo continua muito ligado, ela continua muito ligada àquela memória, né? Então, na maioria das vezes tem a ver com memórias. Tá? Que legal. Ela pergunta se a dermatite atópica também pode ser um caso. Também pode ser. Todas Maravilha. Essas questões que a gente não encontra muita explicação aqui. Até mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa que não sabe porque ela não consegue se dar bem no relacionamento, né? Eu não paro com ninguém, eu tô sempre... não entendo por que os meus relacionamentos são interrompidos, está tudo muito bem, no dia seguinte a pessoa não quer nem olhar, né? Então, assim, também é um caso para a gente poder dar uma olhada, tá? Que pode ser alguma... Aí a gente entra com algumas questões de influência espiritual. Pode ser alguma influência de alguma entidade, no caso. Entidade é espírito, não entidade consciência, ok? Num todo. Podemos abrir melhor isso depois, né? Mas alguma questão de ligação com alguma entidade que ainda esteja muito próxima, né? E ainda carregando uma história de um relacionamento que teve ali. Dentro do curso Falando com as Entidades, essa questão do relacionamento ela é tratada muito mais como uma alma gêmea. Tem pessoas que têm a entidade, a alma gêmea, dentro do corpo delas. Então, às vezes, as mulheres ou os homens falam assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Na verdade, não é que tem um dedo podre para relacionamento, é que a pessoa
já está relacionada com a entidade que está dentro do seu corpo e essa entidade vai direcionar para que as pessoas não tenham outros tipos de relacionamento. Uma vez que você faz a quebra dos pactos e faz uma certa limpeza, a tendência é a pessoa se soltar, libertar e passar a ter novos relacionamentos, se ela assim escolher. Eu já tive clientes, por exemplo, que nós fizemos a limpeza das entidades e elas depois voltaram nas mesmas entidades, porque elas se sentiam melhor dessa forma. Porque ao fazer a limpeza das entidades, algumas pessoas se sentem, ou a maior parte delas, um vazio, que é gerado mais espaço interno. E às vezes as pessoas não querem esse tipo de situação. E aí é uma escolha, né? Isso. Eu também já atendi pessoas que já falaram isso, né? Eu fiquei tão vazia depois daquela sessão, sabe? Que eu não sei. Aí eu falo assim, meu Deus, trouxe as canhanhas todas de volta. Por que você trouxe as canhanhas de volta? Não estava levinho, não estava fluindo. Mas não consegui ficar sozinha, não consegui ficar com aquele peso, né? Eu já Então, tive um assim... caso de uma cliente que foi bastante curioso. A mãe dela me pediu para atender ela porque ela era um caso de tentativa de suicídio. Já era a segunda vez que ela tentava. E a mãe me pediu para que fosse feito o tratamento. Fiz a limpeza das entidades, nós identificamos que quem estava dentro dela era a entidade um namorado do passado. E ela já tinha tido, acho que 2 ou 3 propostas de casamento depois desse relacionamento, ela não conseguia. Acabei de fazer a limpeza das entidades e pedi para ela, olha, por favor, segura, espera um pouquinho que esse mal-estar vai passar. Eu virei o olho. Quando eu virei, ela tinha chamado ele de volta. Eu falei, caramba, e agora, né? Como seria se nós pudéssemos retirá-lo novamente? Você que ela falou, não, eu não consigo viver sem ele, eu me sinto vazia e ele me faz companhia. Eu falei, ok, então agora você vai assumir a responsabilidade, inclusive, sobre a sua vida, porque se amanhã você tentar o suicídio, você não vai poder me responsabilizar. Você sabe o risco que você está correndo e você sabe o que está acontecendo. Inclusive, eu vou falar isso para sua mãe. Você me autoriza? Ela ficou meio assim desconfiada. A mãe dela veio, pagou a consulta. Uma menina linda, maravilhosa, de 20 e poucos anos. Aí eu fui e falei para a mãe dela, falei, olha, nós fizemos o trabalho, depois eu peguei as barras dela, fiz todo o trabalho, conforme fui seguindo a energia, mas ela não deu conta. Aí a mãe dela falou, eu já desconfiava disso, e eu já conversei muito com ela, mas ela está fazendo essa escolha. Eu falei, ok, a escolha dela é dela, e a nossa é nossa. Então, existe ferramenta, existe formas de fazer com que isso se dissipe, mas se a pessoa, o cliente, resolve permanecer nessa energia, ok também, está tudo certo. Livre-arbítrio, né? Cada um com seu. Isso, é interessante também, né? A gente nós tirarmos aquela... a nossa responsabilidade, né? De achar que a gente tem que curar, de trazer esse peso também pra gente, né? Porque nós vamos para ali achando que a gente tem que curar. E não é bem assim. Não. Né? Tem coisas Cada um nossas de várias existências que a gente não consegue lidar. E aí eu falo, ok, expansão da consciência é você olhar para aquilo e falar, ok, isso aqui eu já consigo. Isso aqui não, mas pelo menos eu estou consciente. Em algum momento eu vou conseguir. Né? Mas você está consciente, então olha para aquilo ali, deixa ele numa caixinha. Né? Em algum momento você vai olhar para aquilo e aquilo vai ficar mais leve. Né? Não é pegar, é sair daquele espaço da gente ficar se chicoteando, querendo que a vida de um dia para o outro fique perfeita, né? E não tenha mais nada para cuidar. Não dá. Tem coisas que a gente quer de volta. Pega a minha canhaninha de volta e bota aqui debaixo do braço. Me dá minha merdinha que tá quentinha, né? Tá quentinha, tá molhadinha, tá gostosinha. Então, tem esse espaço nosso, né? Então, mas são exatamente as questões. E na medida que a gente começa a mexer, mais e mais coisa vai vindo. Né? Tem até um comentário aqui interessante, né? A Carla colocou aqui, eu tenho o dedo muito podre, né? Mas eu tratei a Carla esses dias, então vamos ver se agora melhora. Se não melhorar, Carla, vamos agora cuidar do dedo podre, né? Então a gente vai amputar o seu dedo, Carla. Viu, Carla? É melhor consertar esse dedo, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver, a Carla estava aqui. Por que o som do Sereno está péssimo? Com a barulheira no fundo. Sabe de uma coisa? Eu não sei se te dizer se é a conexão. Parece que agora melhorou um pouco, não? Ué, para mim tá ótimo. Então, mas o teu tá mais limpo. O meu tem hora que eu estou falando que dá um rolo. Mas, Lília, sabe uma coisa que eu acho que seria muito legal da gente conversar um pouco? Seria da questão das entidades. As entidades, as deidades ou as divindades
ou entidades conscientes e entidades que é um ser sem um corpo. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que a moçada faz uma confusão louca sobre isso. Sim, vamos lá, né? A gente fecha muito, né, que entidade é espírito e ponto, né? E muitas vezes a gente lida com coisas que não têm forma, né? É apenas uma consciência, né? Então, eu até abri um pouco mais esse assunto, eu falo de comunicação energética, que é para a gente ir na visão de cada um. Que tem pessoas que lidam com entidades espíritos, né? Sim, É, sim. Aí tem até aquele. Teve um dia desse que aconteceu uma coisa bem interessante, até da menina falando. Ah, aqui tem gnomo? Aí a pessoa, ué, mas como assim aqui tem gnomo? Aí eu falei, ué, gente, aqui tem gnomo, sim, claro que tem. Aí eu falei com a naturalidade. Aí o Tem outro, todos os seres ué, da natureza. mas peraí. Eu falei, gente, as pessoas ficam. A pessoa que não tem aquela habilidade mais desenvolvida cria uma barreira. Aí mesmo que não acessa mais, né? Aí mesmo que não acessa mais. Mas tem algumas vezes que ela tem uns insights muito interessantes, que ela acredita em algumas coisas que ela fala, não sei, vem uma energia, vou lá e faço, né? Então, assim, eu tiro, eu paro, eu não rotulo nada disso. Eu só vejo como é que você percebe. Trabalha Sim. baixando suas barreiras e como que você percebe. É uma voz, é uma imagem, é às vezes um bolinho de energia, né? Como que é isso para você? Tira o nome, né? Use isso como comunicação energética. Como é que você se comunica energeticamente? Né? Um dia desse até um advogado, que é um cliente meu, né? Ele estava passando por algumas questões e assim, nós fomos conversar, eu falei, vem cá, você lê as pessoas e ponto. Né? Você não precisa ter todo um histórico. Você, primeiramente, você lê a pessoa, até pelo que você já aprendeu aqui, você traz essa leitura. Quando ele estava num momento muito voltado à política, questões políticas e tudo mais, quando você se envolveu nesse ambiente, você trouxe essa sua leitura toda para você, impactou, né? Muito em você, porque você teve acesso a coisas muito densas, muito pesadas, que como você faz isso com muita naturalidade, isso deu meio que um curto-circuito. Mas é o funcionamento de cada um, né? E eu vejo que nós viemos trazendo muitos dogmas com relação a isso. Lidar com o invisível é apenas lidar com entidade, é apenas lidar com espíritos. Mas se a gente olhar para entidades como consciência, né? Energias com informação, né? Com ondas de informação psíquicas, ondas de informações específicas, nós vamos exatamente separar um pouco isso, mas vamos lidar da mesma forma. Cada um da forma que melhor desenvolver. Né? Sim. Se é pelo espírito, por exemplo, né? Eu via muito, eu estava no centro kardecista e eu via seres de todas as formas, né? Até de outros planetas. Então, eu estava dentro de uma casa kardecista que ali não tinha nada daquilo. Teoricamente, eles falavam que não tinha. Mas como vocês dizem que não é para a gente cultuar, se está todo mundo aqui dentro? Está todo mundo aqui fazendo, eu estou vendo. E o que eu faço com essa informação? Né? Então, assim, em vários momentos que eu fui questionar isso para quem eu estava vendo, eles falaram, a forma pouco importa. Vai ter hora que eu vou falar com você e eu não vou me fazer presente em forma. Você só vai acessar pela sua mente o que eu estou te dizendo. Né? Maravilha. Uhum. Então, assim, é nesse fluir que eu funciono e nesse fluir que eu levo o meu trabalho. Que foi exatamente como eu vim desenvolvendo, como eu, sei lá, fui criada, eu acho, né? Claro, claro, claro. Uhum. Né? Então, assim, nesse ponto é que aí eu vou detectando o que está vendo ali, né? E aí eu simplesmente sigo o fluxo e vou tratando. E isso foi Me virando fala, alguns trabalhos. me fala um pouquinho desse workshop, ou desse curso que você criou, para que as pessoas possam ter uma ideia da aplicabilidade. Eu queria, assim, que você falasse um pouco do curso, mas também de como quem tiver interessado, como fazer para chegar, mas qual seria a aplicação prática? Porque o que eu sinto
E o que eu percebo é que a maioria das pessoas querem uma ferramenta onde elas possam aplicar. Ou elas fazem o curso falando com as entidades, os iniciantes, depois avançar direto com a Xena, que é fantástico, maravilhoso, ou de repente elas podem ter uma outra vertente. Eu acho que seria muito legal as pessoas perceberem isso. Tá. Hoje eu dou o curso de apometria, né? Que é muito voltado para a prática e mais voltado para pessoas que já sejam terapeutas, que já têm uma bagagem, exatamente por conta da complexidade da ferramenta, né? E aí, então, assim, eu vou vendo mais ou menos quem eu percebo que está numa pegada mais próxima, né, de já começar a atuar com aquilo e, dependendo do interesse da pessoa também, eu monto alguma classe e nós temos hoje um grupo de trabalho relacionado a isso. Então, isso é uma parte do atendimento que eu faço e de uma formação que eu faço. Depois de mais de 2 anos, as pessoas me pedindo curso, eu resolvi, que maravilha, né, começar a atuar por maravilha. aí. Já dei 3 classes, está bem interessante, né? Estamos com um grupo de, acho que 12 ou 14 pessoas. Que maravilha. Tem uma pergunta para você aqui, ó. Como lidar com pensamentos de morte, principalmente mortes por assassinatos? Quando criança, morei em um bairro que isso aconteceu por diversas vezes e hoje vivo com esses pensamentos. É a Rosilene Lima que está te perguntando. Então, Rosilene, né? Então, Rosilene, isso é nítido que você está acessando o inconsciente, tá? Dessa situação, dessa cidade, ou você pode até considerar o campo mórfico dessa cidade, tá? É fazer um trabalho numa linha mais de uma constelação, tá bom? De você direcionar ali quais são os seus correlacionamentos com essa situação, quais impactos isso tem em você, porque o que você tem em você, as informações que tem em você, você se correlaciona e isso cria vida, digamos. Isso acaba tendo impacto em você, tá? Então, é você fazer mais uma questão dessa. Podemos dar ferramentas aqui, Sereno? Eu acho que se for curtinha, sim. Porque senão as pessoas não vão ter interesse em dar uma aprofundada. Para elas aprofundarem, elas terão que participar. Só uma basiquinha, né? Uma basiquinha assim que funciona bastante é o a quem pertence isso, né? Percebeu isso, percebeu uma energia incômoda, um pensamento que você acha que não é seu, a quem pertence isso? Eu devolvo com consciência anexada. E se coloca em movimento para que esse fluxo se faça e essa energia vai dissipando, você começa a ter consciência de quem é você, do que é você e do que você está trazendo de fora, né? Então, essa é uma ferramenta bem interessante para você usar. Ganharam até o bônus, hein? Vocês são demais, hein, pessoal? Então, perceber isso, porque você fica entrando nessas informações, tá? Do bairro, né? Onde que você viveu e de todas essas questões de lá. Você estava falando do workshop, né? Isso. E aí, mas como nem todas as pessoas estão ou preparadas, né, ou querem seguir na apometria, mas todo mundo sofre impacto da comunicação energética, né? Claro, com certeza. Então, muitas vezes para fazer um negócio, né? Nós mesmos já conversamos muito a respeito disso, lembra daquelas questões que aconteceram que você me facilitou, né? Fantástico, maravilhoso. Né? Porque nós vamos lendo as coisas, mas invalidamos a informação que vem pela nossa leitura energética, né? E continuamos fazendo porque é o melhor a fazer, é o que vai me dar mais dinheiro, né? Fulano é legal, então eu tenho que fazer negócio com fulano. E o que você vai fazendo? Vai invalidando aquela leitura que você faz antes de qualquer outra, né? Então, se coloca em alguma situação porque você não sabe lidar, porque você não detecta que aquilo já está te avisando que não era para ser, né? Então, serve essa comunicação energética, nós vamos começar a trabalhar exatamente, ter essa leitura, desenvolver essa leitura, né? Trazer clareza para assim, ok, vamos falar de algum ponto que você teve alguma perda, fez algum negócio que não era legal. Ok, vamos abrir aquela história e vamos ver em que ponto ali que você já sabia que ia dar merda. Sabia que ia dar merda, mas fez. Ok, mas você não já sabia? Porque quando a gente abre esses contextos, a gente sempre sabe que nós sempre sabíamos antes de dar merda,
né, que daria. Então, a gente começa a abrir esse contexto e trazer clareza para os funcionamentos onde da pessoa, né, nessa comunicação energética, nessa leitura energética de todos os contextos. E isso é legal para relacionamento, isso é legal para relacionamento num todo, né? Amoroso, inclusive, a questão empresarial, né? É muito comum eu atender pessoas que falam que a minha comunicação com os meus colaboradores, né, no caso de empresários, melhorou bastante. A minha comunicação com a energia da minha empresa, né, melhorou, porque eu consigo me comunicar com o campo mórfico, com a consciência da minha empresa e perceber o que ela está requerendo de mim e em que direção eu vou. Né? Saúde, né? Perceber os pontos de agressão, inclusive, que você está trazendo para o seu corpo e você vai abrindo, ok, qual é a comunicação que tem aqui com o meu corpo que eu estou tão no automático que não estou deixando fluir. Né? Estou ouvindo muitas vezes um médico, um nutricionista e tudo mais, mas estou fechando, né? Aquilo não está me dando voz. Então, é bem interessante para isso, porque nós vamos descortinando esses dogmas, né? De, ok, comunicação energética, lê energia, ponto. Não importa, se você vê espírito, vai aparecer para você como espírito. Né? Teve até uma situação interessante, até eu fui dar um curso, meu cachorro já tinha falecido, aí uma menina chegou para mim e falou assim, ai, eu falei, o que foi, Paty? Ela, tô vendo, você está toda hora olhando aqui pro meu pé, o que houve? Aí ela, tem uma bolinha de energia no seu pé e ela se mexe. Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, é meu cachorro? Clareando, né? Aí dei comandos de abrir a evidência para ela, né? E de clarear aquela informação. Aí ela, ele era lindo, como ele era lindo. Eu falei, não, ele é, você não está vendo que ele está vivo? Quer dizer, acontece, né? A questão é só que a gente tira a lente de que a gente não está funcionando. E autistas, né? Puxa vida, quantos autistas não voltaram a frequentar a escola, a interagir com sua família, né? Com pessoas, depois de exatamente nós conversarmos com todo esse cenário que estava em volta deles, tudo isso que estava vivo, né? Levarmos para os seus respectivos lugares e ele consegue funcionar melhor aqui, né? Então, assim, é esse espaço que o comunicação energética, né, o invisível sem misticismo, vai tratar. O próximo curso que eu vou dar dele vai ser no dia 3 de maio, inclusive. Que maravilha. Tem uma pergunta aqui perguntando para você se é possível a cura do hipotireoidismo com apometria. Dependendo da situação, sim, tá? Lembrando que tudo é para a gente verificar, tá? O contexto, tá? Claro e evidente que se a doença já se instalou no corpo material, as doenças, todas as nossas questões começam nos nossos corpos mais sutis até que ela se fisicalize, se materialize aqui neste corpo, né? Então, nós vamos tratar da mesma forma, mas o que já está aqui, nós vamos tratar também no corpo material. Então, Lília, tem uma pergunta aqui da Ana Carla Vidal. Oi, querida, tudo bom? Perguntando se você também atende online. Ah, sim, Carla, atendo sim. Você pode entrar em contato. Pode melhorar! Do Rio de Janeiro para o mundo! Uhul! O que mais é possível? Vou deixar o link aqui para você e entre em contato com o meu WhatsApp. Isso, deixa eu fazer aqui uma complementação dessa abordagem que você fez. O que nós fazemos do ponto de vista das entidades, a primeira coisa é, quando você percebe a presença da entidade, você pergunta, isso é uma entidade sim ou não? Ou que consciência eu estou tendo aqui nesse momento? Porque, igual a Lília falou, a quem pertence isso? Isso é meu, é de outra pessoa, devolva ao remetente com partículas de consciência. Entretanto, se você entra nesse processo buscando por mais consciência, você vai perguntar, do que eu estou consciente aqui? É uma consciência que está me ocorrendo e com quem ela quer falar ou o que ela quer falar. Se você está na dúvida de saber se isso é uma entidade, você pergunta, isso aqui é uma entidade? Sim ou não? E a partir daí você começa a desenvolver um diálogo. E aí é muito legal se você está com um fundamento, você tem bastante informações dentro do WhatsApp, com fundamento para falar com as entidades, e se você quer aprofundar nessa conversa,
você pode fazer um curso de Falando com as Entidades Iniciantes, que é um curso de 2 dias, e aí você vai aprender várias ferramentas para trabalhar com entidades, trabalhar com seres da natureza, trabalhar com portais e com tantas outras informações. É uma coisa mais específica e eu super recomendo a você que está interessado nessa situação. Estou escutando um chiado aqui, mas eu não sei como tira. Ué, eu não estou ouvindo chiado nenhum, gente. Para mim está ótimo o áudio. Quando você fala, não aparece o chiado. Quando eu falo, aparece. Agora sumiu o chiado. Era uma entidade. Era. Gratidão! Foi embora, levou o chiado contigo? Como pode melhorar? Eu não estou ouvindo entidade nenhuma, porque eu não sei fazer essas coisas. Olha que massa! Oi, Lu, a Luciana está dizendo que está no WhatsApp, ela e a Núria, que querem que hablamos em espanhol, pero bueno, muchacha, entonces tenemos que hacer una otra live desta, solo para los españoles, para el mundo que habla hispánico. Con mucho gusto, nosotros haremos una otra solo para ustedes. Besitos! Olha que maravilha! Besitos! Que delícia, Lu! Que delícia, Lu! Quanto tempo que eu não falo com a Lu? Que ótimo! Maravilhosa, que joia! Ela está com a Núria do lado, elas já estão na Espanha lá, buscando informação. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, enquanto a gente estava conversando, eu não consegui te perguntar. A pessoa fala sobre TDAH. Aqui, ó. É? Isso. E tem que fazer algo com TDAH, seria transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Dentro da apometria, sim? Sim, tem como a gente fazer. Inclusive, verificar exatamente o que por exemplo, no caso do hiperativo, né? Muitas vezes ele está acessando muita informação ao mesmo tempo, né? Ele lê várias coisas ao mesmo tempo e isso vai desequilibrando energeticamente ele daqui. Às vezes ele tem uma habilidade, por exemplo, de conversar com entidades, né? Mas ele é obrigado a funcionar aqui, e isso acontece também muito com os autistas, né? Ele é obrigado a funcionar aqui, então ele fica querendo brigar com isso, ao invés de simplesmente fluir. Não, agora eu preciso estudar. Fala com a entidade que você tem que estudar e volta para cá, né? Não, agora eu tenho que comer. Então, e claro, né, a maioria é criança, então a gente vai tratando de uma forma bem lúdica, né? E com leveza, brincando com essas crianças e tudo mais, mas tirando dos pais que, não, isso é loucura, não vê isso. Pode estar vendo sim, né? Então, tem questão de memórias também, muitas questões de memórias envolvidas, de outras existências, né? Que pode estar acontecendo, pode estar deixando a criança sem foco, ela pode transitar em realidades paralelas e, de repente, por exemplo, né, ver, eu estou vendo aqui que está com incêndio, tem um incêndio aqui, já aconteceu isso uma vez. E, no entanto, não, mas eu estou estudando aqui, mas eu estou vendo um incêndio ali. Aonde que tem incêndio? É como se ele visse uma dobra no tempo, sabe? Ele acessa uma dobra no tempo e está vendo ali. Então, isso fica difícil dele ter foco nas questões daqui. O que eu poderia acrescentar em relação a crianças com TDAH ou com déficit de atenção, ou mesmo com autismo, é que dentro do Axis elas são consideradas carinhosamente como X-Men. São seres que têm habilidades, dons, talentos e capacidades além do normal, do considerado normal, digamos assim. Então, elas têm uma percepção muito maior. Se elas passam por um processo de barras e alguns processos corporais, como anticorpos para a consciência, elas começam a ampliar a consciência delas e elas saem desse quadro. Porque aí, no momento que elas começam a ser tratadas como normais e com as ferramentas específicas, o mundo delas consegue se abrir bastante. Então, na verdade, tanto que você pode procurar alguém do Axis para tratar, ou de repente a Lila que tem esse fenômeno, ela trabalha com as duas coisas, ela tanto trabalha com a apometria, como ela trabalha com Axis. Isso pode ser de grande, digamos assim, facilidade, digamos assim. Olha, o meu voltou a chiar. Ué, eu não ouço chiado, gente. Eu estou fora dessa entidade. Essa entidade não está se comunicando comigo. Essa entidade aqui é mineira, que eu estou em Uberlândia. Então, as entidades mineiras então é isso. Bem-vindas, olha. Eu falo com elas, elas vão embora. Por favor, entidades, se afastem da nossa live, queridas. Deixem que nós possamos seguir nossa conversa
E depois, se vocês quiserem uma facilitação, eu estou à disposição. Mas agora deixa a gente falar numa boa e levem com vocês esse ruído. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar agora. Pode pôr Por que tudo favor, isso. pode pôr aqui. É verdade. Você falando de facilidade, né? O meu trabalho, eu cheguei a um ponto com a apometria que eu olhava e falava assim, mas não precisa dar essa volta toda, né? Já aconteceu o processo. E aí quando veio o Axis, eu falei, nossa, aqui, ó, é exatamente disso que eu falo. Que maravilha. E até a experiência de eu estar conversando com a pessoa na mesa, que era um professor de física, e aí ele falou para mim, mas você fala disso com muita leveza. Aí eu falei, ué, mas é porque isso funciona para mim com muita leveza. Não tenho que colocar peso numa coisa que é apenas energia menos condensada. Eu tenho que saber lidar com ela, né? Então ele falou assim, que legal, porque eu sou professor de física e faz todo sentido isso que você está falando. Eu fiquei assim, uau! Que bom, é que eu né? acho que as pessoas ficam colocando muito misticismo. O que a gente sabe das entidades, que é muito bem colocado no curso do Falando com as Entidades para Iniciantes, que é que nós herdamos e copiamos ou compramos os pontos de vista do cinema de Hollywood, ou do cinema brasileiro, ou das novelas mexicanas, em que nós temos que ver a entidade como algo ruim. Ela é um demônio, é um devil, é algo nesse sentido. E é sempre coisa assim, postergada, o exorcista, é tudo aquela coisa trágica, feia, difícil. E nunca se colocou, não se aborda essa entidade de uma forma mais leve, suave, que pode ser uma contribuição necessariamente, não tem que ser essa maldição. Então, quando a pessoa se abre para esse universo e ela percebe que as entidades poderão ser uma contribuição na vida delas e do universo, o mundo muda completamente. Exato, e saber diferenciar também, né? O que é uma entidade de verdade ou quando você está acessando uma consciência de alguma coisa. Sim. Né? Por exemplo, eu vejo algumas pessoas falando, né? O quê? Eu estou rindo aqui que a Valesca está dizendo. As entidades dos ruídos são só minhas. As entidades de quê? Do ruído. Elas estão aqui barulhando. É verdade. Assim, quando alguém fala, tá com ruído, eu falo, cara, eu estou escutando ruído. E elas também estão escutando ruído, mas uma boa parte não está. Olha, vocês que não estão escutando ruído, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque pode ser. As entidades que estão aí na volta estão dizendo, vamos deixar sem ruído, que é para eles terem uma clareza total do que eles estão falando. E aqueles que estão com ruído, como eu, pode ser assim, vamos atrapalhar até o talo. É verdade. Não vamos deixar ele ouvir nada. Ok, mas como pode melhorar? Como pode melhorar tudo isso? Entidade, colabora, por favor. Júlio Souza, I'm here. Hello. How are you? Legal. Muito legal. O Júlio é um amigão meu que está morando na Inglaterra agora. Que coisa maravilha. Ah, que maravilha. Legal. Muito bom, Júlio. Olha aí, nossa live está multinacional. Espanha, Poxa. Inglaterra, Brasil. Olha, que ótimo. E assim, é uma coisa interessante até, né, que algumas vezes eu vi pessoas, cheguei a atender, inclusive, né, sobre a questão de usar entidades, né, para criar dinheiro, por exemplo, né? E aí eu falo, peraí, você pode, né, acessar a onda da informação do dinheiro e, de repente, a entidade que tem conexão com esse tipo de trabalho. Mas não sai por aí fazendo isso de qualquer forma, porque você pode estar criando pactos, e aí você está se comprometendo ainda mais, né? Então, olhe bem a maneira como você está fazendo isso. Né? Sabe outra legal, que é uma dica legal? Nunca, jamais mande alguém se vingar ou através das entidades. Tipo assim, você acaba o namoro ou o casamento, aí você manda as entidades sacanear pro seu ex. Não faça isso, por favor. Porque isso é uma sacanagem danada. Se você está mandando afim, quer dar um pé na bunda do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada, vai lá e dá sozinho. Não manda as entidades, não, porque é complicado, gente. Não vale a pena. Pois é. E assim, é a questão exatamente dos correlacionamentos, né? Porque quando a gente vai abrir o campo de uma pessoa, né, teve uma vez que eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo extremo, de uma pessoa
que eu não estou desmerecendo nada relacionado a isso. Mas ela fez um ritual, né? Pegou um vídeo do YouTube, tá? E fez um ritual para ela criar um animal de poder. Uau, Feito isso, olha isso, hein? Feito isso, passou um tempo, ela começou a ter problemas de pele, mas a pele dela estava muito ruim mesmo. Aí, quando nós fomos abrir o campo, tratar com apometria e tudo mais, eu falei, peraí, você frequenta xamanismo, alguma coisa assim? Não, não frequento, não. Eu falei, você tem alguma coisa ligada com animal de poder? Aí ela, eu criei um animal de poder que eu vi um vídeo no YouTube e segui os passos lá e criei. Aí eu olhei e falei, tá, por acaso esse animal de poder era um dragão? Aí ela, era assim. Eu falei, ele está num processo de simbiose com a senhora e o seu problema de pele são as escamas dele, que já está assim, a senhora está tão próxima dele, cultua tanto ele, que isso está trazendo para sua pele. Ela tem um poder mental gigantesco, né? E o que acontece? A pessoa tem um poder mental tão forte que ela fisicaliza as coisas com muita facilidade. Aquilo que ela criou como uma forma, pensamento, enfim, como uma entidade, estava vindo em simbiose funcionando no corpo dela. Então, assim, olha como que exatamente as coisas são muito mais complexas, né? Do que, na verdade, as pessoas veem. Então, assim, ok, vamos lidar com leveza, sim, né? Mas não sendo levianos, né? Então, é disso que a gente trata muito bem, né, Sereno? Com certeza. A gente trata muito bem, com todo esse trabalho aí, mesmo o Access tendo toda a leveza dele, né? Não significa que as leis universais deixaram de existir, elas continuam agindo, atuando, né? Não, e dentro do Access se faz muito respeito a todas essas entidades, a todas essas questões. Tanto que você vê que no próprio curso de Fundamento são 4 dias e, teoricamente, as entidades deveriam ocupar um meio período, uma tarde, mas de repente a gente fala de entidade durante os 4 dias, porque é um tema apaixonante e é um tema também que é um pouco tabu, né? Nem todo mundo tem disposição ou vontade para falar. E acaba que é muito divertido e é muito leve, isso que eu acho que é muito legal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fiz o curso das entidades, mas principalmente dentro do Fundamento, eu estava conversando com um senhor que estava comigo no curso, e ele falou que ele participou de várias religiões, que ele tirava entidades há anos, e que isso era fácil para ele, mas que ele levou, sei lá, pelo menos 35, 45 anos para poder chegar nesse ponto. Quando ele viu a forma como a gente vinha fazer entidades no Access, ele falou, cara, não é possível, eu passei a minha vida inteira fazendo dessa maneira e agora eu percebo que é tudo muito mais fácil. Aí ele acredita e falou, se eu soubesse disso no passado, eu poderia ter ajudado e ter feito muito mais do que eu fiz agora. Então é legal que isso tenha essa leveza, porque muitas vezes as pessoas não se aproximam porque elas têm medo, elas acham que as coisas vão piorar e acabam em outro lugar. O ruído voltou, a densidade foi aqui de novo. Meu Deus! Eu continuo não ouvindo nada. Mas, ó, a Luciana está ouvindo, a Carla também, está todo mundo aqui, ó. Acho que as minhas entidades estão indo para vocês. A Luciane também está ouvindo, ô Lu. Eu vou te facilitar, hein? Olha, a Carla está dizendo que o barulho parece uma turbina, então já não deve ser entidade, já é um ET, né? Já é uma nave que está parando aqui do meu lado. Ai, que interessante! Puxa, não vão te abduzir agora não, né? Senão eu vou ficar aqui sozinha na live, como é que vai ser? Ó, o Júlio também falando que o ruído agora chegou lá também. A Vera também falou que o barulho de novo. Entidade de colmeia. Uau, que maravilha! Então, olha só, de Uberlândia para todo o Brasil e para todo mundo. Oba! Estamos mandando as entidades daqui de Uberlândia para ir, para fazer um passeio. Nossa, o da Monique falou que deu até um apagão. Essas entidades estão tomando muita conta de você. Olha, pessoal, quem quiser facilitar as entidades, vocês que são do Rio. O barulho parou. É engraçado, o meu barulho uma hora vai, uma hora também. Eu estou mudando aqui a posição do celular para ver se eu consigo me localizar melhor, para ver se o barulho sai. Agora, por exemplo, o barulho saiu. Talvez, na verdade, o que as entidades queiram é se mostrar, dizer que estão aqui presentes.
Ok, tá tudo certo. A Luciana está falando, será que não é o micro da Lília quando o Sereno fala? Não sei. Você está no micro ou você está no celular, Lília? Eu estou no celular. Não, então acho que não é não. Eu estou no celular. Aqui, a Janete também está ouvindo. A Natividade também está dizendo que tem muita interferência. Aqui, ó, o que a Lu está falando é que quando a Lília voltar a falar, o barulho acaba. É verdade. A Valesca disse que agora parou. Eu não sei, quando eu te escuto, sou super limpo. Quando eu falo, em alguns momentos tem barulho, em outros momentos não tem barulho. Eu fico sem saber onde é que está o borogodó aqui. Ué, estranho. Bom, vamos pedir contribuição, né? Mas que, por favor, não... Deve ser a nave. Entidades, né? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso? Vocês podem, por favor, seguirem seu caminho e nos deixarem trabalhar numa boa. Nós sabemos que vocês adoram interferências elétricas e eletromagnéticas, mas agora está na hora de vocês ir embora. Vamos cantar para vocês subir. Quem vocês serão no futuro? Quem vocês serão no futuro? Vamos embora, moçada. Um beijo para vocês. Vamos ver se sai agora. E aí, gente, vocês teriam mais alguma pergunta específica? A Valesca está colocando que pode ser por conta de você estar sem microfone. Pode ser. Pode ser, Virgínia, Portugal. Pode ser. Será que eu tenho? Mas eu estou aqui também sem o microfone, mas eu acredito que não, porque tem hora que vai, hora que não. É que a minha bateria está meio que acabando. Se eu tirar aqui da tomada, a ligação cai. Aí não vai valer a pena. Gente, vocês teriam alguma específica, uma pergunta específica? Deixa eu ver o que a Aline está fazendo. Serena, as entidades estão de broga com você. Como pode melhorar isso? Boa, como pode ser mais divertido? Entidades, vem em mim, me dá um beijinho, ó. Lindonas. Então. Não, elas não são chateadas comigo, não, que eu estou trabalhando com elas direto. Elas estão assim, ó, amiguinhas. Foi isso. A Virgínia está falando que quando coloca o microfone, o fone de ouvido do microfone, o som fica mais limpo, né? O meu microfone hoje deu tilt, só estou com esse aqui mesmo. Mas pessoal, vamos então deixar o Sereno descansar um pouquinho, porque ele já trabalhou hoje o dia inteiro, eu também. Enfim, quem estiver precisando, quem estiver ouvindo chiado, tá? Vou deixar aqui o link para inscrição no workshop Comunicação Energética, que é para você limpar as identidades. Eu vou estar numa condição especial exatamente para as pessoas que se inscreverem aqui na nossa live. Eu estou em lançamento dessa nova turma. As inscrições vão ficar abertas até sábado, tá bem? E o curso vai ser dado no dia 3 de maio, vai ser online, das 19 às 22 horas. E o valor está de 697 por 297. Então, aproveitem. Aproveitem, que é uma oportunidade exatamente para que a gente possa fazer online e ter alcançar o máximo possível de pessoas, né? E desmistificar todas essas questões aí. Uma baita contribuição. E quem estiver interessado em fazer o curso falando com as entidades iniciantes, eu vou estar em Goiânia na próxima semana, nos dias 25 e 26, no Espaço Harmonia, em Goiânia. Olha que maravilha. Centro-Oeste, vamos lá trabalhar com as entidades desses locais. Vai ser fantástico. Vocês têm várias opções, várias alternativas. O mais legal é se abrir para esse novo mundo, para esse mundo invisível. Quando você começa a trabalhar com as entidades, seja elas através da apometria ou falando com as entidades ou qualquer outra ferramenta, a qualidade do teu atendimento muda completamente, o teu mundo se expande. Então, se você tem medo, larga a mão desse medo, que medo não te leva a lugar nenhum. Já viu alguém medroso chegar a algum lugar? Então é isso, acho que a gente pode encerrar, Juliana. Podemos. Aqui mais ou menos satisfeito com as nossas questões levantadas. E a gente se vê no outro momento. Eu quero te agradecer, lindona, pela sua colaboração. Foi uma delícia. Espero que essa seja a primeira de uma série, não é não? Oba, com certeza. Como pode melhorar? Como pode melhorar tudo isso? Então com tá certeza, bom, querida. Obrigado por tudo. Um beijo enorme, uma boa noite. E todos vocês que estão conosco, um beijo no coração de vocês e deem bastante likes e divulguem isso aí, que isso aí não é para a gente guardar, é para todo mundo. Tá agradeço muito
Agradeço muito a presença de todos vocês, o carinho aqui, a contribuição. E comecem a fazer a comunicação energética, desde já. Perceber a leveza para onde a vida te leva. Um beijo no coração de luz. Maravilha. Um beijo, querido. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite. Obrigada.